vou chamar o Beto Quirino, gente, vamos lá. Eu ia chamar o Beto aquele dia, aí travou a live, deixa eu arrumar aqui meu cabelo, tomar uma aguinha. Agora, E agora, agora tá limpinha a voz estava com uma interferência. um retorno, né? Agora tá Sim, perfeito. Como é então, que você tá, eu, Beto? tá tudo bem, tudo tranquilo, meu querido, né? Que bom. E eu costumo dizer que essa minha história com novela, com televisão, foi a culpa do meu pai, que no final dos anos 60 ele comprou uma televisão. E aqui em João Pessoa, na Paraíba, era assim, uma TV aqui e outra, não sei quantos quilômetros de distância da outra. Então, eu comecei a ver novelas, né? Pequeno, mas ainda me lembro, assim, tem a mente, como eu falei, da novela Redenção, que lá em casa enchia de gente para assistir. Essa E foi tinha boa, assim, né? Minha mãe novelas, fala que foi muito longa também, Redenção, né? Uma novela dois longa. anos, meu querido. 2 anos a novela. E das novelas que tiveram maior audiência lá que era uma bodega, sabe? Uma bodega, uma venda, uma mercearia, que era a bodega de Seu Quirino. E uma das novelas que foi a maior audiência assim foi Irmãos Coragem. Aquela Ah, com essa Tarcísio foi em Meira, mil com... novecentos e setenta, né? Que foi, né? Isso, Era preto isso, e isso. branco ainda, né, Beto? Exato, exato, exato. E a gente recebia as imagens que vinha do Recife, né? Que a gente não recebia Ah, direto. A gente recebia as imagens que vinha do Recife e nosso capítulo, que passava aqui na Paraíba, ele vinha com 1 ou 2 dias na frente, que aí no eixo Rio-São Paulo passava primeiro e depois é que vinha passar aqui. Então, assim, era uma coisa de louco, porque o pessoal se aglomerava lá na porta da bodega para assistir, sabe? O que pessoal trocava de bacana. roupa. O pessoal trocava, era como quem ia para o cinema, trocava de roupa para ir assistir. Aí, seu querido vai ligar a televisão, vamos todo mundo para lá. E aí era Que uma legal. festa, Aí reunia né? umas pessoas ali, era uma família sempre ali vendo televisão, né? Exato, exato. Era assim. E para você ter uma ideia, tinha gente que tinha TV e para você assistir eles cobravam, cara. É. Eles cobravam, era dizer, dona Zefinha lá não sei aonde tem a TV, mas para gente assistir lá ela cobra. Aqui não, aqui seu Aham. crino não, aqui seu crino abre. Então meu pai sempre foi assim dessa história com as artes, sabe, de fazer as coisas aí em 1970, né, para a Copa de 70, né? Daí eu me lembro muito bem, né? Inclusive eu ganhei até o bolo, eu botei 4 para o Brasil e um para a Itália e tal. Olha só. E falando das novelas, eu sempre digo que, para mim, no meu entender, a melhor novela que teve assim o maior padrão de elenco foi Gabriela. Sem dúvida nenhuma, Ah, Gabriela primeiro que eu tô a de falando, 70, entendeu? 75, né? Tinha Zé Vilker, Nívia Maria, Paulo Sônia Gracindo, Braga. era os coronéis impagáveis, Sebastião, o pessoal que realmente. É porque é o seguinte, a novela no início, como ela pegava o pessoal do teatro, sabe? Era os atores que realmente faziam teatro. E aí tinha uma força maior. E tinha também outra coisa, que é o que a gente chama, né, dos bifes, né, aqueles textos longos. Então eram textos longos e que tinham uma dramaticidade maior. Hoje não, hoje a novela é tac, 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 é aquela coisa, né, direta, aquela coisa já você falou, é um bate-rebate, é um ping-pong. Antes não, antes você tinha um texto longo, uma coisa mais alongada, certo? Então, para mim, Gabriela foi uma das novelas assim, excepcionais, com um elenco, Gilberto Martinho, porque eu gosto dessa, vamos dizer assim, desse pessoal que veio do teatro, que, sabe, veio do rádio-teatro. Tá? Não é dizendo que hoje a novela está menos classificada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que como era o começo, então o pessoal ia atrás de quem realmente estava sabendo fazer a história, entendeu? Então era uma coisa mais voltada assim de uma teatralidade mesmo, né? E várias novelas que ficam sempre, né para a gente na nossa vida que a gente leva.
Então teve Fogo sobre Terra, que foi outra novela que Nossa, arrasou, cara. eu vi Fogo sobre alguns Terra. trechinhos dessa novela também. E só novela boa, Pois né? é. Como você falou, era a época do teatro também, anos 70, anos 80, então assim, dava gosto de ver novela, né? Exato. As novelas das 10 é que tem um público mais, assim, vamos dizer, mais voltado para essas histórias, porque tinha, os autores eram Braulio Pedroso, né? Eram os autores de teatro. E o Rebu, para mim, foi uma novela também que foi um marco, né? Eu, Ah, quando o Rebu, fazia comunicação, eu queria muito assistir o Rebu, a primeira versão. Muita gente fala dessa novela. ah, demais, foi demais. Eu quando estava fazendo comunicação aqui na universidade, e eu ia fazer o meu trabalho de conclusão de curso, seria uma novela que foi o que marcou, né, as águas, ela é a divisão de águas da novela que se chama Beto Rockefeller. Né? Por quê? Porque Beto Rockefeller é quem vem mostrar uma novela cotidiana, é que vem mostrar os personagens, principalmente o protagonista, não como aquela coisa boazinha, sabe? Era um cara que queria se dar bem, era um cara que, de uma certa forma, tinha uma posição meia dúbia na sociedade. Então, Beto Rockefeller começa a mostrar as imagens externas, sabe? O que antigamente era uma coisa toda Era fechada, na TV Tupi, né? era na Tupi, e começa a mostrar personagens mais despojados, sabe? Personagens mais soltos, sabe? O próprio Beto Rockefeller, que andava sem camisa, fumava, sabe? Você tinha o Plínio Marcos, né? E era uma coisa que batia realmente com o cotidiano, sabe? Havia uma identificação maior. Então, Beto Rockefeller foi o divisor, foi a novela que é o divisor das águas em termos de novelas, sabe, no Brasil. E por quê? Por conta justamente disso, porque aí depois no rastro dela vem várias outras que segue essa linha até hoje. Uhum. Então, novela eu vejo desde essa época assim, eu gosto imensamente de ver o seu trabalho, sabe? Eu louvo muito o seu trabalho por essa importância, sabe, que se dá à novela, porque muita gente é como aquela coisa de querer colocar como uma subliteratura, uma coisa Sim, assim. Eu trabalho com poesia, com cordel, eu trabalho com o que se chama de cultura popular, que é uma das minhas brigas com a cátedra, sabe? Quando conceitua cultura é cultura, sabe? Não existe verdade. popular ou popular. Então não existe, para mim, não existe semi-literatura. Porque novela é uma semi-literatura, é uma coisa que nada, é um trabalho. Eu mesmo já participei de mais de 20 Pois novelas, é, as sabe? pessoas perguntaram aí, só para você falar, qual a Aham. última novela que você participou e também teatro. A última novela que eu participei foi o Segundo Sol, tá? Que eu fiz um coveiro lá, acho que é a novela do Beto Falcão, se eu não estou esquecido. Do Beto Falcão, eu fiz o coveiro, que ele vai lá pedir para pegar um pedaço do osso de uma filha dele, um negócio para fazer o exame de DNA, foi essa cena, tá? E minha primeira novela que eu participei não foi uma novela, foi um seriado, foi uma série que foi Amazônia, Foi de ótima, né? Galvez a Chico Mendes. Foi em 2006, 2007, eu fiz Cesarino, que era um Foi da Glória, sanfoneiro, né? da Glória Pérez. E eu fiz um sanfoneiro, e para mim foi bom, porque eu venho de um teatro de rua, que eu trabalho também com teatro de bonecos, tá entendendo? Eu trabalho Legal. com teatro de rua, e aí eu fiz um teste, que é mais engraçado, que aqui em João Pessoa, eu fiz um teste, mas o teste que eu tinha feito era para uma minissérie, que foi A Pedra do Reino. Só que quando eu recebi o telefonema, foi o pessoal da produção de Amazônia. Eu fiquei sem entender, mas, bom, me chamaram e graças a Frida Richter, Ah, né, Frida, minha querida, ela sempre tá querida, aparecendo por é, aqui às vezes também. exato, exato. Aí disse, ó, vai ter para você um papel lá, um personagem. E a princípio eu iria fazer o personagem que ia ser o esposo que foi o personagem que Tony Pereira fez.
Aí ela telefonou para mim, eu aqui, João Pessoa, aquela coisa toda, sabe? Aquela ansiedade, como é que tá? Ela falou, Beto, infelizmente o personagem não vai rolar, porque Dona Glória Pérez já ofereceu ele a Tony Pereira, mas eu vou encontrar um personagem para você e vou trazer você para trabalhar com a gente aqui. E aí, Nossa, e começou para mim, super bem, hein? Numa minissérie da Glória Pérez. e para mim foi bom porque o personagem que me deram, que era Cesarino Sanfoneiro, ele ficou a segunda temporada, a segunda parte da história toda, entendeu? Então foi muito bom eu chegando, sabe, sem ter aquela noção de câmera, de olhar, de movimento, porque né, a gente sabe que uma coisa é nós no teatro e outra coisa é nós na Pois TV. é, isso que eu ia perguntar pra você. Como que é, por exemplo, você que sempre foi do teatro, aí começar na televisão com aquelas câmeras, tudo, como é que é assim para um ator de teatro chegar na televisão? Porque no teatro, o teatro é o corpo todo, né? O teatro você tem que. Aquela velha fala de que você tem que falar para a velhinha surda lá da última cadeira, né? Aham. E na TV não, na TV é aquela coisa restrita ao aquele quadrado que você tem que se movimentar ali e a fala, você não precisa projetar porque você está microfonado, e mais assim, a, a, o Marcelo Faria me deu muita força, é, a que fez a minha esposa, a Juliana Paz, não é, a Fernanda Paz Leme. Fernanda Paz Leme também me deu muita força. Aí, enfim, eu encontrei, sabe, pessoas que chegaram para mim e me deram maior força. André Gonçalves, enfim, um elenco. E o que foi bom foi que quando a gente chegou, né, que quando eu cheguei, tá, fui bem recebido e eles diziam, ó, a gente vai brincar, isso aqui vai ser uma brincadeira massa, uma brincadeira, sabe, séria. E quando eu fui fazer a minha primeira novela, que foi Duas Caras, eu gostei de uma coisa que o Wolf Maia me disse a todos né, do grupo, quando a gente foi gravar. Ele disse assim, olha, um médico, quando está trabalhando, ele, numa cirurgia de risco, ele vai ter 20, 30 pessoas ali observando e trabalhando junto com ele. O motorista vai ter... Enfim, ele foi elecando. Aí ele disse, e você? Ele olhou para mim e disse, e você, quando está trabalhando, coloca uma coisa na sua cabeça. O mínimo de audiência que a gente pega são quase 80 milhões de pessoas. Então você vai estar fazendo um trabalho para praticamente 80 milhões de pessoas que estão vendo teu trabalho. Então você faça seu trabalho certo. Faça seu trabalho. E isso, aquilo ali para mim foi, sabe, foi a minha segunda lição, tá? Bacana. Porque a minha primeira lição foi com o Milton Gonçalves, Olha, com o seu Milton que Gonçalves. honra. Foi a minha primeira lição. Que foi o seguinte, a gente em Amazônia, a gente passou 15 dias, né, na leitura de texto, vendo tudo sobre a Amazônia, como eu fazia, né, um seringueiro, vendo tudo, todo o processo ali da época da borracha, do ciclo da borracha e tal. E no último dia, Glória Pérez disse, ó, é o seguinte, hoje o almoço, né, vai ser servido, mas tem meia hora antes que vai para o pessoal da imprensa, né, que vai fazer a divulgação e tudo. E eu sempre gostava de estar sentado junto com o Milton Gonçalves, o Milton Gonçalves, porque ele é muito de piada, ele sabe, um sujeito massa, assim, a gente ficava contando sempre piada. E aí, quando foi nesse dia, ele disse, eu estou morrendo de fome. Eu disse, eu também estou, seu Milton. Ele disse, então pronto, a gente vai almoçar, espera aí que eu vou no banheiro. E ele entrou, foi no banheiro. E eu fiquei do lado de fora, cruzei meus braços, nisso a porta abriu, entra os jornalistas, né, os fotógrafos, os repórteres, atrás das estrelas, obviamente, e eu ali sentado só observando. Então o seu Milton sai, olha para mim, cara, toca no meu ombro e diz, ó, você é muito novo para essa coisa, tá? E eu tô muito velho também para esse negócio. Vamos embora almoçar, porque é o teu trabalho que vai chamar eles. Nunca vá atrás deles. Deixe que seu trabalho é que puxe eles. Aí pronto, desde esse dia, cara, assim, para mim foi uma lição que até hoje eu carrego. E até Que hoje eu bacana. cito isso como exemplo. Entendeu? Nossa. Então, essa é a minha relação com esse mundo das artes, né? Porque eu sempre digo assim, eu nunca quis, assim,
tem uma coisa determinada. Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser arquiteto. Mas quando eu vi, né, essa história de TV, essa história de encenar, sabe, da arte cênica, aquilo me fascinou, que eu disse, cara, eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser qualquer coisa, porque o ator é qualquer coisa, o ator e a atriz é qualquer coisa. E, entendeu? É o mundo que se abre, você tem que estar com o seu pensamento aberto para esse mundo, porque você vai incorporar elementos que né, da sua profissão, são os termos da sua profissão. Então, essa é a minha relação até hoje, sabe, com a arte cênica. E em termos de novela, sempre me fascinaram. A novela sempre me fascinou porque é Faz uma parte, né, coisa... da história, né? Principalmente aqui Exato. no Brasil. É como o futebol, né? Vendido aí para todo mundo também. O mundo inteiro gosta, né? Das nossas telenovelas. Lógico, o mundo inteiro. A Globo, ela vende para no mínimo 120 países. A gente recebe o direito conexo e aí de vez em quando tá lá. A gente recebe a relação de onde as novelas estão passando. Uma vez eu fiquei assim, cara, tinha novela passando no Uzbequistão. Eu falei, caraca! Você já viu alguma cena sua dublada em outro idioma, assim? Eu tenho É. cena minha dublada em espanhol. Se eu pegar só aqui o carregador que tá. Tá. Eu tenho cena minha dublada em espanhol. Tenho cenas em Tem russo, eu em acho, russo. sabe? Russo é engraçado, né? Aquele que tem o original de fundo, aí tem o russo em cima. Exato. E tem outra que é o seguinte, tem o original e tem legenda, entendeu? A Ah, gente falando aí e tem a a legenda do legenda. país. Ah, que legal. É. Eu não lembro o A gente, país agora, mas tem um país que faz isso realmente, que bota a legenda, né? exato. Aí a gente fala e faz a legenda do país. E pra mim, assim, a melhor dublagem que eu gostei foi a espanhol, sabe? Eu tenho uma cena que eu dou a novela que eu fiz com Marcos Palmeira, né? Foi Cama de Gato, sabe? Eu Cama fiz de Gato é muito vista lá fora também, porque é uma novela muito assim, é uma trama muito amarradinha, né? Acontecem as coisas É, muito, tem muitos acontecimentos, né? A cada capítulo que termina. Essa novela foi tinha, muito e boa. eu fazia É da Duca, né? Da um Duca e da Thelma, né? exatamente. Eu fazia um cortador de cana, né? Trabalhar e que ajudava o Marquinhos a sair daquele negócio lá que ele tinha sido reconhecido, né? Pelo o Aham. personagem do meu amigo Marcelo Gonçalves, irmão de André Gonçalves. E aí foi muito bom. E aí eu tenho essa uma cena, né? Em espanhol e outra cena, né, que eu acho legal, assim. Que bacana. Então, Marcos, diga, pode dizer. Não, que bacana, né? Porque assim, pode ser que, não sei para vocês como que é, atores, vocês acham assim algumas dublagens assim que são diferentes assim? Casa assim com a voz de vocês, você percebe assim? Olha, aqui eu vi que casa perfeitamente e a dublagem que eu tô falando para você achei melhor porque a voz do cara que colocaram 10-0 na minha. Eles já selecionam também uma voz parecida, né? Com a Uhum. do. Que legal. Grande Beto Quirino, ó, tem uma mensagem do Ricardo aqui. Valeu por estar na live. E que sou de artes cênicas. É uma emoção ter você aqui. Ah, o Beto Quirino Obrigado. aqui, o Beto Obrigado. Quirino já é um seguidor aqui do canal, já está sempre convidado, né? Uhum. Já é da casa, E né, foi, Beto? e foi muito bom assim, participar, sabe? Eu acho assim, cada vez mais você, como eu estava falando anteriormente, eu primo pelo seu trabalho, eu louvo pelo seu trabalho, pela delicadeza com que você trata o assunto, pela didática até, sabe? Você tem um modo mais didático de transmitir o conteúdo, né? Não é aquela coisa que fica no bate e volta, sabe? Sem ter... Porque tem pessoas, sabe, que tem um conhecimento, mas assim, para passar esse conhecimento, você também tem que Sim, ter
um certo manejo, uma certa... E você, eu sinto que você tem isso, porque eu sinto que você realmente gosta Ah, eu disso. E gosto, aí eu é que amo. faz. Quando é com, Pois quando é, é com amor, né? Acho que as coisas são assim, nossa, verdadeiras, né? exato. Muito Então bom. é isso que eu digo. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, porque outra frase que eu sempre costumo dizer é: eu não sou um advogado que queria ser dentista, cara. Eu amo a minha arte, eu amo a minha profissão. É isso aí. Beto Quirino, querido, gente, ó, sobe os corações aí pro Beto, que ele merece. Muito obrigado pela sua participação aqui. E vamos em breve aí falar de novo. Você sabe que você sempre está convidado aqui, viu? Obrigado, Marcos. Um cheiro. Um Cheiro a grande vocês abraço, aí. cheiro aí para vocês, para toda a sua família. Tudo de Obrigado. bom aí. Valeu, grande Tchau. abraço. Tchau, tchau, querido. Tchau.